Nós te pedimos, ó Pai, pelas misericórdias de Cristo, que o Espírito Santo esteja aqui agindo na vida de cada um de nós. Possa estar nos iluminando para que tenhamos esclarecimento a respeito de Tua palavra, nos ensinando tudo aquilo que Cristo nos disse, nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, que haja a manifestação da Tua pessoa e do Teu poder em nosso meio. É o que nós oramos e desde já Te agradecemos, pedindo que toda honra, glória e louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo nos fala, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quando ele dá orientação sobre a ceia, dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse autoexame, essa autorreflexão é importantíssima, não apenas na ceia, ou no momento em que participamos da ceia do Senhor, mas constantemente nós devemos estar diante do Senhor e buscar diante do Senhor, nos examinarmos a nós mesmos, para assim sermos o quê? Libertos, transformados, possamos fazer o conselho bíblico que é: desenvolvei a vossa salvação. Possamos trilhar o caminho que é o caminho de santificação. E nós sabemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso, nós necessitamos, de fato, esse caminho de nos purificar diante do Senhor. A Bíblia mesmo diz: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E eu penso muito nisso de quando nós confessamos os nossos pecados. Até mesmo eu poderia citar, e gostaria que você me acompanhasse, no que João nos diz na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, e nos fala, no versículo 7, até o versículo 9, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus possa abençoar sua palavra em nossas vidas. Não apenas ter pecados perdoados, mas sermos purificados. A própria palavra purificar significa removendo toda
a impureza. E é justamente sobre esse ponto que eu gostaria de falar, porque nós necessitamos, nesta vida de consagração ao Senhor, da obra de purificação, sermos purificados. Perdoados, sim, mas esse perdão implica não apenas numa limpeza, mas implica numa purificação. Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar. Não apenas nos perdoar, como também nos purificar. Isso faz parte da obra redentora, regeneradora do Senhor em nossas vidas, do novo nascimento que nós vivenciamos quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E a Bíblia nos diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu gostaria de ilustrar isso de uma forma particular. Quando nós, não que eu já tenha encontrado, mas quando nós encontramos ouro, o ouro muitas vezes ele é lavado, aquela pepita de ouro é lavada, mas ela precisa ser também depois purificada. Lavada, porque quando se lava, se tira toda a sujeira exterior. Mas existe uma contaminação, existem elementos que estão entranhados naquela pedra de ouro que encontramos. E que a única forma de podermos ter o ouro limpo, completamente limpo, ou eu usarei agora purificado, livre das impurezas, porque as impurezas não são meramente as impurezas, digamos, a sujeira exterior, mas as impurezas interiores, que estão ali, como eu usei a expressão, entranhadas naquela pedra de ouro. E o que se faz? Se leva ao fogo, e o fogo purifica. O fogo, então, faz com que o ouro e as impurezas possam se separar uns dos outros. Assim, o ouro, ele é purificado, ele é, então, passado, e a Bíblia diz, como ouro refinado. Isso é o processo do refino do ouro, quando se passa uma, duas ou mais vezes pelo fogo. E quantas vezes ele passar pelo fogo, mais refinado ele estará, porque ele estará sendo purificado. As impurezas estarão sendo retiradas do ouro, daquela pedra de ouro. E eu direi a você que nós também não podemos nos satisfazer com uma limpeza aparente, no que eu chamo de uma limpeza exterior. A limpeza exterior é uma limpeza, mas eu preciso ir além de uma limpeza. Eu preciso ir a um processo de purificação.
eu preciso ser purificado. Estamos falando aqui de uma batalha que o apóstolo Paulo mesmo fala sobre a luta entre a carne e o espírito, que querer fazer o bem está em mim, mas o realizá-lo não. Tanto que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu venho a fazer. Paulo mesmo diz: desaventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa corrupção? Ele diz da sua luta pessoal, ele fala: reduzo o meu próprio corpo ao pó, para que, tendo pregado o Evangelho, não venha eu a ser desqualificado. São verdades bíblicas e verdades muito práticas que todos nós vivenciamos, todos nós experimentamos, e que quantas vezes estamos assim, lutando contra a nossa carnalidade, quanto à má inclinação de nossa carne. E nesse processo que nós nos examinamos a nós mesmos, que nós confessamos os nossos pecados a Ele, que é nosso advogado, que advoga diante de Deus a nosso favor, que nós sabemos que o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por amor a nós, nos purifica. Mais uma vez a palavra purifica. Ele não só nos limpa, com certeza Ele nos limpa, Ele nos lava, nos perdoa os pecados, mas Ele nos purifica, e nos purifica de toda injustiça, de toda a impureza, de tudo aquilo que está entranhado em nós. E o que nós carecemos para que possamos realmente ter esta purificação dos nossos pecados, essa purificação da injustiça que habita em nós? Eu direi a você que o sangue de Jesus, mais que nos lava, e se você me permite, nesta simbologia do refino do ouro, o Senhor também nos queima. E é necessário que Ele nos queime, que Ele nos derreta, que Ele, através deste refino pelo fogo, separe da nossa vida toda, mas toda a injustiça, para que essa injustiça não esteja em nós. E assim como o ouro é refinado, e a Bíblia diz 7 vezes refinado, assim também nós não pensemos que é apenas um processo de um momento. A salvação é uma decisão, e pela graça de Deus nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E isto é para sempre, estamos salvos. Mas devemos permanecer na salvação, como devemos permanecer na fé, devemos viver o processo de purificação. Eu não estou querendo dizer sobre perda de salvação, nada disso. Eu estou falando sobre santificação. E que a Bíblia é clara que sem ela ninguém verá a Deus. Somos salvos. E porque somos salvos, devemos ser refinados. Devemos passar pelo fogo
Devemos ser, e aí eu usarei a expressão que está em Mateus, que João o Batista disse a respeito de Jesus Cristo: eu vos batizo com água para arrependimento. Veja bem, o batismo com água era para arrependimento. Mas o que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Como nós, em nossos dias, como nós, em nossas igrejas, precisamos de um batismo com fogo. Deixe-me diferenciar, primeiramente, o que é um batismo com fogo e um batismo de fogo. Porque muitas pessoas estão simplesmente transformando o batismo com fogo nas provações, num batismo de fogo. É muito mais, e eu não estou dizendo que as provações também não nos possam levar a um aperfeiçoar, mas é muito mais do que simplesmente um batismo de fogo. É muito mais do que simplesmente, e que isso não é pouca coisa, sermos provados. É recebermos um batismo de fogo. Eu preciso de um fogo que arda em mim. Veja, eles eram batizados nas águas para arrependimento. Nós, porque nos arrependemos, porque somos salvos pela graça de Deus, recebemos um batismo com fogo na nossa vida, e agora eu direi, para purificação. Eu preciso ser purificado. Eu preciso que essas impurezas sejam queimadas dentro de mim. Isto é não uma ação simplesmente exterior, mas é uma ação interior, no que Deus vai me purificando de dentro para fora, pela ação do Espírito Santo, e eu direi, do Espírito Santo em chamas, no meu interior. Eu necessito, todos nós carecemos de sermos mais do que limpos, sermos purificados, sermos refinados, e sendo refinados pelo fogo, passando pelo fogo. Fogo este que a Bíblia diz que não somente nos purifica, que não somente refina, mas fogo este que prova. A Bíblia nos fala, cada um veja como edifica, com que edifica, porque será provado pelo fogo. O fogo põe à prova a qualidade de todo o material que nós utilizamos. O fogo põe à prova tudo o que fazemos, tudo o que somos, tudo com que construímos. O fogo prova, ele prova. Quantos de nós nos preocupamos com isto? Porque tudo será provado, tudo será julgado pelo fogo. Meus irmãos, eu sempre disse,
e gostaria de reafirmar isto. Quando o juízo de Deus veio sobre este mundo nos dias de Noé, nós conhecemos bem a narrativa bíblica sobre a arca de Noé. Na arca de Noé, todos aqueles animais e a família de Noé sendo poupados do juízo, porque estavam na arca. Como disse Billy Graham, e o disse muito bem, que isso é semelhante a estar em Cristo, que fora de Cristo, como fora da arca, não havia salvação do juízo que vinha sobre o mundo. Isso é uma verdade. Assim, o juízo veio sobre todos os homens e sobre todos os animais que estavam fora da arca. Mas, de todos os que viveram o juízo, houve um grupo que não vivenciou o juízo, que eram os peixes. E que pouco pensamos nos peixes. Pois a natureza do juízo era a água. E os peixes, o ambiente de vida dos peixes é a água. Então, a água era o seu ambiente, por isso o juízo não afetou aos peixes. É interessante que o peixe se tornou o símbolo do cristianismo e que até mesmo a promessa de Jesus a Pedro, que era um pescador, foi que se Pedro o seguisse, Jesus o faria pescador de homens. Mas sabemos que o juízo virá de novo sobre o mundo, e não com água. Mas a Bíblia diz que virá com fogo. E o fogo virá sobre tudo. E o fogo virá sobre todos. Mas o fogo não pode tocar naqueles que a sua natureza, que o seu ambiente é o fogo. A natureza do peixe tem a ver com a água, e a natureza dos salvos tem a ver com o fogo. Passarão pela água, passarão pelo fogo, e nenhum mal lhes sucederá. Nós temos essa promessa de Deus. Há uma natureza de fogo em nossas vidas. E nós estamos sendo preparados para aquele dia. Mas este fogo, não só o fogo que me refiro ao fogo do juízo, e pior ainda, o fogo eterno, que não é este fogo que virá no juízo, mas aquele fogo eterno que queima na perdição, na condenação eterna. E por isso nós pregamos, por isso nós transmitimos a palavra, por isso nós estendemos a todos o convite a aceitarem a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é uma condenação tão terrível, um fogo que jamais se extingue, uma condenação e condenação eterna. E nós precisamos arrebatar essas pessoas do fogo. Como a Bíblia diz que nós devemos ter misericórdia daqueles que estão na dúvida e arrebatá-los do fogo. Nós precisamos fazer isto. Mas também carecemos, nessa luta que temos, de
temos o refino, temos a purificação, vencermos toda contaminação. E que a Bíblia diz que nós devemos detestar até a roupa contaminada pela carne. Deve haver uma repulsa nossa destas coisas que, infelizmente, existem em nós. E que nós temos que vencer tudo isto. Você sabe muito bem que o nosso Deus, diz a palavra, é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. E a ideia de um fogo consumidor é um fogo que queima, devorando tudo até não existir mais. É claro que existe um conceito, uma ideia de juízo nessa expressão que Deus é um fogo consumidor. Há uma ideia de juízo, mas eu gostaria de trazer uma outra ideia, não desassociando a ideia de juízo, não dizendo que a ideia de juízo está errada, obviamente está correta, mas Deus opera na nossa vida e Ele é um fogo consumidor. E eu tenho pedido a Deus, eu tenho pedido ao Senhor que Deus consuma em mim o que não agrada a Ele. Ele é um fogo consumidor. Eu não consigo destruir, consumir, terminar, exterminar essas coisas que fazem parte de mim, que estão entranhadas em mim, que não deveriam estar em mim, mas estão em mim. Eu preciso do batismo com fogo. Eu preciso que esse fogo entre em mim, que esse fogo arda em mim, que esse fogo me transforme, que esse fogo possa estar consumindo cada impureza na minha vida. Que eu tenho a segurança que o sangue de Jesus Cristo não apenas me perdoa, o sangue de Jesus Cristo me purifica. E muitos de nós estamos nos limitando e buscando apenas um ato perdoador, que é maravilhoso, que precisamos. Perdoa-me, ó Deus, que necessitamos confessar pecados. Mas, meus irmãos, uma das piores coisas que existe quanto ao erro, não é o errar, é reincidir no erro. Aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério, Jesus disse, vai, e não peques mais. Que palavra maravilhosa! Nem eu tampouco te condeno. Vai, e não peques mais. Aquele homem, 38 anos, aleijado, que Jesus disse, queres ser curado? E com uma palavra de autoridade, o ergue, o levanta, ele anda. Jesus disse também, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A reincidência é perigosíssima. E que nós deveríamos ter esse temor no nosso coração. A reincidência. Então, o que eu preciso? O que nós necessitamos? Nós necessitamos o quê? Que a presença de Deus, esse fogo consumidor, nos encha. E o fogo de Deus vá nos purificando, queimando todas essas coisas. Que Ele vá nos refinando.
Por fim, nós necessitamos disto. Necessitamos desse batismo com fogo, e que a igreja tão pouco busca. Falamos muito de batismo com o Espírito Santo, mas o que é dito na Bíblia é que Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, é o Espírito Santo ardendo em chamas em nossas vidas, em nosso viver, nos queimando, e eu usarei outra expressão agora, nos inflamando. Sabe, é impossível esconder uma pessoa que esteja inflamada pelo Espírito Santo. Ela brilhará, ela será vista de longe, ela será enxergada por todos, não importa a escuridão. Aliás, a escuridão, tudo o que fará será que os olhos tenham maior atenção sobre ela, porque ela estará brilhando no meio da escuridão. Ela estará em chamas. Assim brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Nós somos luz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós devemos ser essas lâmpadas acesas. As lâmpadas na época de Jesus, elas eram mantidas acesas pelo azeite, pela unção. Assim, na parábola das virgens, vemos a necessidade de ter o quê? Unção, para que o fogo se mantenha aceso, para que a lâmpada se mantenha acesa. E a palavra do Senhor nos compara nós próprios a lâmpadas. Nós próprios precisamos desta chama. Precisamos ser, como diz a palavra, aos seus ministros, Deus os faz labaredas de fogo. Eu quero ser uma labareda de fogo. Eu preciso ser uma labareda de fogo. E uma das coisas que uma labareda de fogo faz, ela incendeia. E fogo se alastra. Essa é a palavra que se usa para o fogo. Fogo se alastra. Fogo se alastra através de um incêndio. Nós fomos chamados, neste sentido, a contagiar pessoas pelo nosso testemunho, mas também pela presença do Espírito Santo em chamas em nossas vidas, alastrando. Sabe, eu creio num avivamento em chamas. Eu creio num avivamento que se alastra. Você já imaginou o Espírito Santo se alastrando na nossa cidade? Uma cidade em chamas, e que se entenda bem, do Espírito Santo. Eu não estou falando para sermos incendiários. Hoje em dia nós temos que tomar cuidado, porque não sabemos quem nos ouve. Mas eu estou dizendo de nós afetarmos vidas, de nós contagiarmos pessoas, de nós influenciarmos pessoas pela palavra do Evangelho, mas pela palavra do Evangelho com o poder de Deus,
sendo irresistível. Sempre que eu penso em batismo com fogo, e nesses dias eu tenho lido, ouvido, estudado muita coisa em relação ao fogo nas Sagradas Escrituras, ouvindo grandes pregadores, antigos pregadores. Mas sempre que eu penso no batismo com fogo, eu penso nesse mover incontrolável que o fogo tem. Fogo é algo poderoso. Eu até diria fogo e poder. São duas coisas muito relacionadas. E se você quer poder, você tem que querer esse fogo que vem do alto. Essa chama que contamina. Eu sempre me recordo de John Wesley. John Wesley, na sua experiência, que transformou toda a sua vida, todo o seu ministério, ele teve uma experiência que ele chamou de um coração em chamas. John Wesley buscou um coração inflamado. A grande característica do movimento de John Wesley, assim como de George Whitefield e de outros contemporâneos a Wesley, era a característica da santificação. Isso foi tão forte que produziu o movimento Holiness, que é o quê? O movimento de santificação. Então surgiram igrejas como Igreja Batista Holiness, Igreja Presbiteriana Holiness. Por quê? Porque todos eles tinham uma ênfase profunda na santificação. Por que será isto? Porque, meus irmãos, a experiência do coração em chamas foi uma experiência que talvez eles nem percebessem. O fogo de Deus estava trabalhando mais do que deixando-os ardentes pelo Evangelho. Estava consumindo, estava purificando dentro deles suas próprias vidas, consumindo toda a impureza, refinando todo o seu ser, porque eles estavam tendo uma experiência, eles estavam sendo cheios deste fogo purificador. Eu preciso desse fogo. Eu preciso deste fogo. A igreja dos nossos dias precisa de um batismo com fogo. A igreja dos nossos dias precisa de uma purificação. Se a igreja se abrir a essa purificação, se a igreja se abrir a esse derramamento do Espírito Santo e do fogo, sendo batizada com o Espírito Santo e com fogo, nós teremos uma igreja totalmente transformada. Se eu abrir minha vida a isso, eu terei uma vida completamente transformada. E eu estou aqui querendo te convidar a viver essa experiência. A sermos cheios do Espírito Santo. Cheios do fogo de Deus. Na manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Para que nós possamos livrar as pessoas desse fogo indesejável, o fogo do juízo eterno. Nós precisamos ser movidos
pelo fogo do Senhor. Nós precisamos ser labaredas poderosíssimas. Sabe, há corações duros como pedra, mas que não resistirão a um homem ou uma mulher em chamas. Porque a labareda vai derreter estes corações. Eu quero ser uma labareda de fogo, um ministro em chamas, a tal ponto que o coração mais duro possa ser derretido. Possa ser derretido. O que nós vemos saindo dos vulcões são verdadeiras pedras que, por causa da temperatura, se derreteram. E elas se movem como se fosse líquido. Meus irmãos, nós podemos derreter corações de pedra, mas temos que ser ministros de fogo. Temos que ser ministros de labaredas de fogo, para que consigamos fazer isto. Num mundo onde os corações estão tão embrutecidos, tão endurecidos, nós precisamos de ministérios de fogo. Nós precisamos de pessoas que tenham sido refinadas no fogo do Espírito Santo. Nós precisamos vencer isso que está em nós, a má inclinação de nossa carne. Nós precisamos triunfar sobre essas coisas. Volta ao início. Não quero ser só perdoado. Eu quero ser purificado. Eu quero me examinar a mim mesmo. E assim comer do pão e beber do cálice de forma digna. Sim, perdoado, mas mais que perdoado, purificado. E purificado pelo fogo refinado, pelo fogo provado, pelo fogo transformado. Eu mesmo feito em labareda de fogo, para poder incendiar vidas através do Evangelho. Senhor nosso Deus, nós pedimos, nós clamamos que o Senhor possa nos perdoar os nossos pecados, mas também nos purificar de toda a injustiça. Nós estamos aqui, ó Pai, nessa manhã de domingo, para participar da ceia do Senhor. Nós estamos nos examinando a nós mesmos. Nós não queremos, ó Senhor, permanecer repetindo, reincidindo no erro, ó Pai. Nós queremos vencer todas essas coisas. E sem o Senhor nós nada podemos fazer. Sem o Senhor, ai de nós. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Há muitos nossos inimigos nos teriam vencido, nos teriam derrotado. Senhor, há algo que milita contra mim, dentro de mim. Há uma impureza dentro do meu ser, que eu preciso vencê-la. Que eu preciso que ela se aparte de mim para sempre.
E eu preciso, Senhor, repetidas vezes entrar nesse processo de purificação pelo fogo. Saindo desse processo cada vez mais precioso, cada vez mais refinado, cada vez mais ouro, puro ouro. No nome de Jesus Cristo. Amém.